Você engorda sem comer mais, fica ansiosa sem motivo aparente, dorme mal, mesmo exausta. Tem vontade de comer açúcar à noite que parece incontrolável. A pele muda, o humor muda, a energia muda e tudo parece acontecer ao mesmo tempo, sem uma causa clara. Eu vou te dizer o que está acontecendo. São três hormônios: estrogênio, cortisol e insulina entrando em colapso juntos. E o problema é que ninguém te explicou como eles se conectam. Hoje, eu vou te mostrar como esses três hormônios funcionam juntos, porque quando um desregula, os outros dois sofrem. E quando você entende essa conexão, tudo que você está sentindo começa a fazer sentido. Isso vale para quem ainda menstrua e está sentindo mudanças graduais. E vale para quem já está na perimenopausa ou menopausa e sente que o corpo mudou de vez. O estrogênio é muito mais do que o hormônio do ciclo menstrual. Ele protege mitocôndrias, regula a sensibilidade à insulina, tem papel anti-inflamatório e neuroprotetor e influencia diretamente o humor e o sono. E o cortisol é o hormônio do estresse, produzido pelas glândulas adrenais em resposta a qualquer ameaça, real ou percebida. Em doses certas, ele é essencial. Cronicamente elevado, ele é destrutivo. A insulina regula a entrada de glicose nas células. É o hormônio que transforma o que você come em energia ou em gordura. Quando ela está bem regulada, você tem energia estável. Quando está desregulada, você tem picos de energia seguidos de queda, fome constante e acúmulo de gordura abdominal. O estrogênio tem papel direto na sensibilidade à insulina. Quando o estrogênio está em níveis adequados, as células respondem bem à insulina. A glicose entra com eficiência e não sobra para ser estocada como gordura. Quando o estrogênio começa a cair, o que acontece gradualmente a partir dos 35 anos e acelera na perimenopausa, a sensibilidade à insulina piora. O mesmo carboidrato que não engordava antes, agora engorda mais. Não mudou o carboidrato, mudou a sua biologia. É por isso que tantas mulheres relatam que começaram a engordar do nada. A relação entre estrogênio e insulina é a explicação que ninguém deu a elas. Existe uma relação de competição entre cortisol e estrogênio que pouquíssimas pessoas conhecem. O cortisol e o estrogênio compartilham precursores hormonais, e quando o corpo está sob estresse crônico, ele prioriza a produção de cortisol em detrimento dos hormônios sexuais. Isso significa que estresse crônico acelera a queda do estrogênio. Uma mulher de 40 anos com vida muito estressante pode ter um perfil hormonal parecido com o de uma mulher de 50 que vive com mais equilíbrio. O estresse envelhece o sistema hormonal mais rápido do que o tempo. Cortisol elevado aumenta a glicose no sangue. É uma resposta de sobrevivência do corpo, que precisa de energia rápida para lidar com o estresse. Mas quando esse estresse é crônico e não há gasto físico real, o pâncreas precisa produzir mais insulina para lidar com esse excesso de glicose. Com o tempo, as células ficam menos responsivas à insulina. É o que chamamos de resistência insulínica. E resistência insulínica está na base do ganho de peso abdominal, da síndrome metabólica, do diabetes tipo 2 e do envelhecimento acelerado. Cortisol alto cronicamente é uma das rotas mais diretas para a resistência insulínica, e quase ninguém conecta esses dois pontos. Agora, imagine o que acontece quando os três desregulam juntos, que é exatamente o que acontece com muitas mulheres entre 38 e 50 anos. O estrogênio começa a cair, insulina piora, sono piora, humor piora. O estresse da vida nessa fase, trabalho, filhos, família, menopausa, eleva o cortisol cronicamente. Cortisol alto derruba ainda mais o estrogênio e piora a insulina. Insulina desregulada causa picos de glicose, fome noturna, acúmulo de gordura e inflamação. E inflamação, por sua vez, interfere com todos os três hormônios. É um espiral. E a mulher, no meio disso tudo, recebe um diagnóstico de que é da idade e vai embora sem entender o que está acontecendo. O cansaço não passa com descanso.
Ansiedade que aparece sem motivo claro, vontade de doce à noite, especialmente depois de um dia estressante, gordura que vai para a barriga mesmo sem comer mais, ciclo menstrual mudando, mais curto, mais longo, mais intenso, dificuldade de concentração que você atribui à correria, irritabilidade desproporcional. Esses não são sinais de fraqueza ou de envelhecimento inevitável, são sinais hormonais. E sinais têm causa, e causa tem solução. A boa notícia é que o sistema hormonal feminino é responsível. Não é irreversível. As alavancas com mais evidência para recuperar esse equilíbrio são treino de força, que melhora a sensibilidade à insulina e apoia a produção hormonal, sono de qualidade, que é quando o cortisol é regulado e os hormônios sexuais são produzidos, alimentação anti-inflamatória com proteína adequada, que reduz os picos de insulina e diminui a carga sobre o sistema hormonal, gestão real do estresse, não meditação uma vez por semana, mas uma estrutura de vida que reduz a exposição ao estresse crônico e suplementação estratégica para apoiar os mecanismos que a alimentação e o estilo de vida sozinhos não conseguem cobrir. Dois mecanismos que a suplementação pode apoiar diretamente nesse contexto hormonal: o estresse oxidativo, que piora com a queda do estrogênio e com o cortisol elevado, e que o GLINAC aborda diretamente ao repor glutationa, e o sono, que é onde o cortisol é regulado e os hormônios são produzidos, e que o triptofano e a melatonina apoiam de forma direta. Não são soluções mágicas, são peças de um protocolo, mas são peças com evidência real para esse contexto específico. Estrogênio, cortisol e insulina não funcionam em separado. Eles se afetam constantemente e quando um desregula, os outros dois pagam o preço. Entender essa conexão é o primeiro passo para parar de tratar sintomas isolados e começar a trabalhar com a sua biologia de verdade. Agora me conta nos comentários, qual dos 3 sintomas que eu citei você mais reconhece em você? Ansiedade sem motivo, gordura abdominal ou sono ruim? Porque dependendo da resposta, o ponto de entrada no protocolo é diferente e eu quero te ajudar a identificar o seu. Manda esse vídeo para uma amiga que está passando por isso e ainda não entende o porquê. Dá um like, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo.